Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso devocional. Nós estamos estudando Romanos, estamos no capítulo 5 e hoje nós vamos estudar a perícope do verso 18 até o verso 21. E o texto diz, abra sua Bíblia, acompanhe comigo a leitura, versículo após versículo, verso 18, Romanos 5, verso 18. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. A desobediência trouxe morte, a obediência trouxe vida. A desobediência traz condenação, a obediência trouxe justificação. Paulo coloca diante de nós dois caminhos: a condenação de Adão e a justificação em Cristo. Ele nos mostra dois caminhos: a desobediência que produz morte e a obediência que gera vida. E você pode escolher qual caminho você vai seguir: o caminho da desobediência ou o caminho da obediência, o caminho da rebeldia ou o caminho da submissão, o caminho, sabe, de um coração fechado, endurecido ou de um coração quebrantado. Verso 19, logo assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por causa da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, que por causa do pecado de um homem, todos se tornaram pecadores. Então agora, por causa da justiça de um homem, todos serão justos. Agora, por causa da obediência de um homem, todos serão declarados justos diante de Deus. Verso 20. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Então, o pecado é antes da lei. A lei vem para nos dar uma compreensão desse pecado. A lei vem para nos mostrar, para ressaltar não só o que é o pecado, a condenação, a consequência do pecado, os malefícios do pecado, mas Paulo termina dizendo, olha, onde abundou um pecado, superabundou a graça, onde aumentou o pecado, transbordou a graça de Deus. Verso 21, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo. Então, se o pecado trouxe morte, agora a morte e ressurreição de Cristo trouxe vida, mas não qualquer vida, a vida eterna, a vida abundante, a vida maravilhosa na presença de Deus. Paulo encerra aqui apresentando dois reinados, o reinado do pecado e o reinado da graça de Deus. E enquanto o reinado do pecado traz morte, o reinado da graça de Deus traz vida. E você precisa decidir sobre qual reinado você estará debaixo. Quem é que vai reinar? Quem é que vai governar a sua vida? O pecado, de modo que ele vai te escravizar, ou o reinado da graça, no qual você será livre e fará boas escolhas e fará bom uso da sua liberdade? Qual é o reinado que você está se submetendo hoje? Não é o que você gostaria de se submeter, mas sobre qual reinado você está. Hoje você está vivendo na imoralidade, na escravidão do pecado, na luxúria, no prazer da carne, ou hoje você está vivendo debaixo do reinado da graça, que nos ensina a viver de modo santo, justo e piedoso, de modo que glorifique a Deus. O resumo dessa perícope é que Adão trouxe a condenação e Cristo trouxe a justificação. E a obediência de Jesus a Deus venceu a desobediência de Adão. Então, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Enquanto Adão pecou e trouxe morte, Jesus obedeceu e resolveu de uma vez por todas o lance da condenação eterna. O que isso significa? A graça é maior do que o pecado e a graça nos conduz à vida eterna de Deus. Romanos 5 começa com a paz com Deus e agora termina com a graça reinando, e tudo isso enche o nosso coração de esperança, porque se temos paz com Deus, se temos acesso a Deus, se Deus está em nós, então mesmo na tempestade nós não temos o que temer, porque Ele está conosco, e agora nós podemos também entrar no reino da graça de Deus, o reino
de uma graça que nos ensina a viver de modo santo, justo e piedoso. Eu quero que essa palavra possa de fato, de alguma forma, trazer esperança ao seu coração, trazer de fato alívio e refrigério para sua mente, sabe? Te mostrando que não tem tanto a ver com você, mas com o que Cristo fez. Não tem a ver se você merece ou não, tem a ver se você crê ou não. E uma vez que você crê, você tem paz com Deus, você tem a paz de Deus, você tem acesso a Deus, você tem a presença de Deus e você tem a graça de Deus reinando sobre a sua vida. Pai, nós queremos te agradecer, porque nós só tínhamos os nossos pecados para te oferecer, nada mais do que isso. Nós queremos te agradecer, porque o Senhor Deus nos amou de tal maneira que morreu por nós e nos deu acesso a Deus, nos deu a paz de Deus, nos deu a presença de Deus, a reconciliação com Deus e agora a graça de Deus sobre as nossas vidas. Que a tua graça, meu Pai, nos ensine a viver de modo santo, justo e piedoso. Esta é a minha oração, em nome de Jesus que eu oro. Amém, amém e amém. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva agora, me ajuda, não custa nada para você e potencializa a mensagem de Deus. Ative as notificações e compartilhe essa mensagem com todo mundo que precisa fazer um devocional com profundidade, um devocional bíblico e com profundidade. Eu te encontro aqui amanhã nesse mesmo canal. Um grande abraço, que Deus te abençoe.